Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos, amém, irmãs, Jesus é o Senhor. Hoje é sexta-feira, 8/7/2021. Amém? Vamos para mais um estudo do Alimento Diário desta sexta-feira. O versículo é: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus conosco. O título dessa sexta-feira é A Misericórdia e a Graça de Deus. O que vai ser falado nessa sexta-feira é de grande importância para nós. Vai falar sobre a graça e a misericórdia. Também vai falar sobre a questão da humildade. Quando Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus comigo, ele está expressando a humildade, ele está esvaziado. E ele vai falar nesse dia, sobre a misericórdia, a graça que ele recebeu, e também vai nos mostrar que essa graça, ela foi concedida a nós. E quando a graça veio, ela transbordou com a fé e com o amor. Mas a misericórdia de Deus está por trás de tudo isso. O encargo dessa sexta-feira é isso. E também vai nos mostrar, que nesta era que nós estamos vivendo, as pessoas e até muitos cristãos não estão recebendo a palavra de Deus, não estão aceitando a palavra de Deus. Isso já acontecia na época do apóstolo Paulo, por isso que ele escreveu, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Por que ele escreveu isso? Porque havia muitos que estavam abandonando a palavra que é digna de toda aceitação, que são os ensinamentos dos apóstolos, e estavam dando ouvidos para outros ensinamentos, para as fábulas. Então, irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus nessa era. Naquela era, Paulo falou da misericórdia, que pela misericórdia de Deus, ele havia sido colocado neste ministério. Porque hoje, nós estamos vivendo um momento que precisamos, com muita urgência, estar debaixo da misericórdia de Deus. Por isso que na carta de 1 e 2 Timóteo, ele não usou a palavra graça, a graça de Deus seja com você, a graça de Deus. Ele falou assim, a misericórdia, a ênfase que ele deu na sexta-feira e nas cartas de 1 e 2 Timóteo é a misericórdia de Deus, amém? Então eu vou ler aqui e vou comentar um pouquinho com os irmãos, para nós ganharmos luz. Tomar posse da vida eterna, desculpe, irmãos, a misericórdia e a graça de Deus. Ao falar de sua designação e dever, Paulo se humilhou e mostrou que não era qualificado. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Essa também era a nossa condição outrora. Isso nos traz muita esperança. Vemos que não é questão de nossa qualificação, mas de ser escolhido por Deus. Querido leitor, Deus também escolheu você. Nós somos escolhidos porque nós somos bons, porque nós fazíamos coisas certinhas, não. A misericórdia de Deus te alcançou. Foi a misericórdia de Deus. Você está na vida da igreja e ser um filho de Deus. Isso é maravilhoso. Alguns de nós estamos na vida da igreja já há algum tempo e podemos achar que sabemos muito, que somos alguma coisa, mas na verdade devemos lembrar-nos da misericórdia que o Senhor teve para com você, para comigo. Se não fosse pela misericórdia do Senhor,
não estaríamos aqui hoje. No início de suas epístolas, Paulo sempre mencionava graça e paz, mas nas suas epístolas a Timóteo, ele acrescentou a misericórdia. Então, irmãos, que essa palavra possa te iluminar, nos iluminar, ver que nós estamos hoje na vida da igreja, não é por mérito nosso, mas pela misericórdia. Vamos esvaziar de tudo, de achar que sabemos, que podemos, que agora nós somos alguma coisa. Vamos nos esvaziar para vermos que tudo é a misericórdia de Deus para conosco. Além da misericórdia, Paulo também fala da graça que recebeu do Senhor. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A misericórdia trouxe a fé, a graça e o amor de Cristo Jesus para dentro de você. Isso é maravilhoso. Há muitos versículos que vemos Paulo mencionar graça, como: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Portanto, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens. Pela graça nós somos salvos, chamados e justificados. Paulo também mostrou que pela graça de Deus, e não por mérito próprio, ele era o que era. Está vendo? Tomar posse da graça, irmão. Fazer tudo por meio da graça, na dependência total do Senhor. Que a graça do Senhor a nós concedida não se torne vã em nossa vida. Essa é a atitude que devemos ter. Vamos usar a graça. Vamos desfrutar a graça de Deus. Vamos ter essa atitude de tomar a graça de Deus em tudo que nós formos fazer. Amém? Não vamos achar que nós podemos fazer alguma coisa. Não vamos deixar que essa graça se torne vã na nossa vida. Mas vamos dar espaço para que ela venha trabalhar para o nosso meio, para o nosso intermédio. Não nós, mas a graça de Deus. Mas toma posse da graça de Deus. A graça está sendo oferecida diariamente para nós. Não é à toa que a Bíblia diz que nós precisamos chegar ao trono da graça para acharmos socorro para a ocasião oportuna. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós precisamos da graça de Deus para que possamos ter força para avançar. Não deixar que essa graça se torne vã na nossa experiência. Vamos tomar posse dela. Vamos usar essa graça a favor da edificação da igreja. E ainda, irmãos, diz assim: você se sente fraco? Graças a Deus, porque quando se sente fraco, está aberto para que a graça de Deus venha repousar sobre você. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está fraco, é uma grande chance que você está dando para que a graça de Deus venha a ser aperfeiçoada em você, em mim, né? Então vamos tomar posse, irmão. A graça de Deus te basta. Quando você está fraco, não é para murmurar, não é para criticar, não é para parar de reunir, não é para brigar. Quando você se sente fraco, você precisa lembrar: opa, eu preciso tomar posse da graça. Eu tenho a graça à minha disposição. Né? Então Paulo, quando ele passou por este momento, Paulo não murmurou, ele orou. Senhor, tira esse espinho, tira esse sofrimento. Ele não criticou, ele não caçou confusão, ele foi orar. Aí o Senhor respondeu para ele. Qual foi a forma que Deus respondeu à oração dele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas você tem que fazer a sua parte, que é tomar posse da graça, de orar. Amém? Vamos tomar a graça de Deus, irmãos. Vamos entender que a misericórdia de Deus é que nos alcançou. Vamos ter um viver cingidos de humildade. Assim o Senhor poderá nos usar. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No tempo de Paulo, a palavra foi colocada em xeque. As pessoas começaram a crer em outras coisas, exatamente como nos dias de hoje. Paulo precisava então afirmar que a palavra é fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Então aqui, irmão, o resultado de nós não entendermos a misericórdia de Deus,
nós não entendermos que a graça de Deus nos alcançou, o resultado de nós não tomarmos posse da graça, o resultado de nós fazer com que a graça de Deus se torne vã na nossa experiência, o resultado disso é não aceitar a palavra que é digna de toda aceitação. Nosso coração endurece pelo falar profético do Senhor em nossos dias. Mas tudo que o Senhor está falando para nós, irmãos, se nós estivermos tomando posse da graça, em todas as experiências nós vamos entender que a palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e que essas palavras possam assim se tornar realidade na sua experiência. Jesus é o Senhor.